Abordamos no culto apenas o verso 1 de Romanos capítulo 8. Os irmãos estão lembrados? Nós estudamos apenas o verso 1 que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí nós aprendemos que aquela parte final não tem nos melhores manuscritos, que diz que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. E essa parte final pode não ter nos manuscritos antigos, mas você vai encontrar no verso 4. Então, o próprio capítulo já dá base para que esse complemento realmente seja algo sério, real, e foi algo maravilhoso ter sido colocado também no versículo 1. Nós estamos vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne. E aprendemos que Paulo disse a palavra grega katakrima, que significa punição, e não a palavra condenação, como tem no verso 1, porque a diferença de punição e condenação é bem significativa. Os irmãos se lembram? O que é condenação? Condenação é a sentença judicial formal que declara o réu culpado de um crime. Isso é condenação. E o que é punição? Punição é a pena, ou seja, é a sanção concreta imposta como consequência desta sentença judicial da condenação. Então, em síntese, a condenação é o ato processual jurídico e a punição é a aplicação prática deste ato processual jurídico, ou seja, é a aplicação da penalidade, como uma prisão ou como uma multa decorrente daquela condenação. Então, condenação não é a mesma coisa que punição. E quando Paulo diz exatamente que não há mais punição para aqueles que estão em Cristo Jesus, é porque também não há mais condenação. E na verdade, quando nós falamos de punição, a ideia é de algo que não tem mais volta. Porque quem foi condenado já foi o quê? Sentenciado. Acabou o julgamento. Agora é sofrer a pena. Vem a punição. E na realidade o que Paulo começa a falar nesse capítulo 8 de Romanos era que em Cristo não há mais essa punição causada pela lei que nos condenava. Porque todos nós em Cristo somos livres. E somos livres para sempre. Cristo sofreu a nossa punição. É por isso, meus irmãos, que Ele tomou sobre si os nossos delitos. E aí nós compreendemos, quando disse Isaías, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aprendemos também que não há maldição sobre a vida do crente. Não existe essa ideia de que a pessoa fique preocupada com algum tipo de maldição. Porque quem aceitou a Jesus de verdade como seu Salvador pode ter esta certeza: não existe maldição que possa vir sobre a minha vida, não existe essa história de olho gordo ou alguém que de repente fez um trabalho, não existe nada disso, porque nós somos protegidos pelo Senhor e o sangue de Cristo está sobre nossas vidas para todo sempre. Isto é a garantia que nós temos. E hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 8, agora a partir do versículo 2. Vamos ler então? Paulo então diz o seguinte: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que nós somos um povo a quem Deus libertou. E de fato, nós somos verdadeiramente livres. E aí Paulo vai continuar. Verso 3, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, por causa do pecado, a lei se enfraqueceu. A lei apenas condena o pecado, mas a lei não traz solução para lidar com o pecado. Somente Cristo pôde fazer isso. Aí o que Paulo vai dizer? A lei estava enfraquecida pela carne. Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E foi assim que condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo
o Espírito. Então, irmãos, Paulo, ele deixou claro aqui sobre a ação salvadora de Cristo. Porque Deus enviou seu Filho para condenar o pecado na carne, algo que a lei não podia fazer, porque a lei se tornou fraca. A lei só dizia o que era pecado, mas não dizia o que fazer com esse pecado, porque ela não tinha essa capacidade para nos livrar desse pecado. Ela somente apontava para o erro, para o pecado e dizia, olha, é melhor vocês não fazerem isso, isso desagrada a Deus. Mas e o que fazer então, se nós não temos capacidade para lidar com isso? Aí veio Jesus. No tempo certo, morreu naquela cruz, derramou sangue precioso e nos deu a tão grande salvação. Meus irmãos, Paulo então vai dizer exatamente isso, já que Cristo veio, ele cumpriu o papel de ser o nosso Redentor, ele vai dizer o seguinte, então nós, que somos do Senhor, não podemos continuar com a mentalidade de viver uma vida carnal, uma vida imoral. E aí Paulo diz no verso 5, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então Paulo está deixando claro aqui, há uma guerra travada entre a carne e o Espírito. Porque viver segundo a carne é morte, é inimizade contra Deus. Mas o cristão é vivificado pelo Espírito que habita nele. Então, meus irmãos, o crente, ele deve se encher do Espírito Santo diariamente, porque nós não podemos dar espaço para a carne tentar fazer algo no nosso viver. E como que se faz isso? Como que o crente vai viver uma vida cheia do Espírito Santo? Algum pozinho mágico? Alguma água ungida? Como que o crente pode ter uma vida cheia do Espírito Santo? Como? Lendo a Bíblia e orando. Ler a Bíblia e orar é a chave da nossa vitória. Ler a Bíblia e orar diariamente é o processo pelo qual nós iremos nos encher do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem não consegue se conectar com o Espírito Santo, lendo a Bíblia e orando, só vai ter uma outra opção na sua vida, ter a mente carnal. Quando você tem a mente voltada para a palavra e para a oração, você vai se encher do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, você não tem espaço para ter na sua mente uma mente carnal. É por isso que Paulo diz o que acontece com quem não quer buscar ter uma mente espiritual e somente carnal. Ah, mas a carne é fraca, Jesus falou isso. Mas Jesus disse o quê? Tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. As pessoas querem dar desculpas para continuar pecando. E olha o que Paulo diz, que palavra dura que ele vai dizer no verso 6. A mentalidade da carne é o quê? Morte. E meus irmãos, quando Paulo fala sobre morte, ele não só estava falando de morte física, não. Além de morte física, Paulo está dizendo que quando a mentalidade do ser humano está calcificada na carne, ele morre diante da busca por Deus, ele morre diante do prazer de ler a Bíblia, ele morre diante do desejo de orar, ele morre diante do que é verdade na sua vida, ele morre para a pureza na sua vida relacional, ele morre diante da beleza do casamento, ou seja, a nossa vida começa a ficar completamente fria diante de todos esses processos. Por isso vemos casamentos destruídos, mesmo dentro da igreja, porque a pessoa está na igreja, mas a mente ainda está calcificada na carne. Quem está no Espírito vai conseguir lidar com os conflitos pela ação do Espírito. É por isso que muitos, quando estão com a mente calcificada pela carne, acabam morrendo nos sonhos, morrendo diante dos projetos de vida, morrendo na comunhão com os irmãos. Porque a pessoa que está somente vivendo na carne, ela não consegue viver aquilo que Deus tem para a sua vida, então ela morre. Então Paulo está dizendo isso. Mas Paulo vai dar uma resposta na parte B. Vamos ler? Versículo 6, parte B. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Meus irmãos, ter a mente do Espírito é desfrutar de vida. Ter a mente do Espírito é desfrutar de paz. Ter a mente do Espírito é ser mais do que vencedor. Ter a mente do Espírito é o quê? Ter frutos do Espírito nos nossos, talvez,
dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos e até mesmo dentro da igreja do Senhor. Veja comigo Gálatas 5. Aqui é um texto que fala da guerra entre a carne e o espírito. Qual é o fruto da carne? Qual é o fruto do espírito? Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há mais lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência, ou seja, com seus desejos imorais. Se vivemos em espírito, andemos também pelo espírito. Não tem outro segredo. O crente em Jesus, ele vive em espírito. E se ele vive em espírito, ele também anda em espírito. Qual é o contexto dessa carta que nós já estudamos aqui? Irmãos, a igreja em Roma, ela vivia numa cidade do pior momento da história de moralidade. A igreja de Roma estava inserida numa cidade em que a imoralidade sexual era algo comum, normal. A igreja em Roma estava numa cidade onde havia muita corrupção política, uma violência sem controle. A vida social em Roma era caracterizada por uma estrutura altamente hierarquizada, ou seja, havia um contraste extremo, riqueza e pobreza. Não tinha meio termo, ou se era rico ou se era muito pobre. E assim, nós vimos a miserabilidade das pessoas naquela época. Havia uma intensa diversidade cultural. Por isso que eles então viviam uma decadência moral, porque os ricos viviam em suas orgias. O governo do imperador Nero, que reinou do ano 54 a 68, foi exatamente um momento terrível, nojento, aonde muito sangue foi derramado, aonde a moral foi completamente destruída na mente das pessoas que viviam na cidade de Roma. Então agora imagine uma igreja cristã implantada ali dentro de uma cidade assim nesse porte. Se os irmãos notarem a história, os historiadores afirmam que tirando o imperador Cláudio, todos os outros imperadores de Roma foram homens completamente pervertidos sexualmente falando. Todos. Só Cláudio foi o único homem hétero e o homem que ainda procurava ter uma esposa. Mas, por outro lado, a história diz que a esposa desse imperador Cláudio era prostituta. Então, meus irmãos, vocês conseguem imaginar, já vinha lá de cima do poder toda a imoralidade sobre a cidade. Este era o cenário moral e político do Império Romano, neste período em que Paulo escreve esta carta para a igreja em Roma. Agora veja comigo por que Paulo está falando isso. Porque ele estava dizendo para uma igreja que estava o tempo todo sendo bombardeada pela carnalidade e pela ideia de se afastar daquilo que é espiritual. E será que hoje é diferente? E aí veja o que Paulo diz no verso 7. A mentalidade da carne é o quê? Inimiga de quem? De Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, pode ou não pode agradar a Deus? Não pode agradar a Deus. Meus irmãos, foi então que Paulo chamou a atenção da igreja e disse que eles deveriam ser diferentes, mesmo num contexto tão corrupto e imoral. Paulo estava dizendo, vocês precisam ter a mentalidade de Cristo. Vocês precisam ser um luzeiro aqui em Roma, para que todos vejam em vocês a manifestação da graça e da glória de Cristo. Sejam cheios do Espírito, fujam da carnalidade. E aí Paulo vai dizer no versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas de quem? Do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, só vai entender esse recado quem de fato é de Cristo. Só vai entender esse recado quem de fato nasceu de novo. É uma nova criatura. Porque as coisas velhas se passaram e agora em Cristo tudo se fez novo. E aí Paulo vai dizer a partir do versículo 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do
pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, é incrível que Paulo, ele disse que o Espírito testifica a nossa identidade como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso inclui participar também dos sofrimentos que Cristo teve aqui na terra, e aí poder desfrutar da sua glória. Porque normalmente a gente só quer viver o quê? O melhor de Deus, só quer viver as bênçãos de Deus. Eu quero viver o bônus do cristianismo, mas eu não quero viver o ônus do cristianismo. É por isso que o crente, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos sela, e uma vez que você é selado, você se torna propriedade exclusiva de Deus para sempre. Se você olhar no Antigo Testamento, se não me falha a memória, no Salmo 55:11, o rei Davi, ele disse algo para o Senhor: Senhor, dá-me novamente a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito. Agora eu pergunto aos irmãos, por que Davi fez esse tipo de oração? Será que Deus a qualquer momento pode olhar para mim, vou tirar o Espírito Santo de você agora, não vou querer mais que você fique com ele? Qual é a explicação que nós temos para o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento? Os irmãos se lembram? Como era o Antigo Testamento quando se falava do Espírito Santo? Ele era temporário ou ele era permanente? Temporário. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a vida da pessoa, mas no momento que a pessoa falhasse em alguma coisa, ele saía, e ele ia embora. Por isso que Davi disse isso: não retire de mim o teu Espírito. Então eu não posso colocar a visão cristã baseando-se naquilo que era o Antigo Testamento, em alguns detalhes dentro da doutrina pneumatológica, ou seja, a doutrina do Espírito. Porque quando você olha a obra de Cristo na cruz, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e o que ele fez diante de toda a sua obra? Ele nos fez ser templos do Espírito Santo. E por quanto tempo? Temporariamente ou permanentemente? Para então eu e você termos o Espírito Santo por meio de Cristo, qual foi a metodologia que ele usou para aquele que confessa Jesus como Senhor? Eu e você, ao crermos em Jesus, ele veio e nos selou com o seu Espírito Santo. Uma vez que você é selado pelo Espírito Santo, jamais você perderá o Espírito Santo. Lembram do pneu? Um pneu vazio deixa de ser pneu? Mas você andar com o pneu vazio, o que vai acontecer? Vai rasgar o pneu, vai estragar o pneu. Ele não deixa de ser pneu, mas ele vai ficar estragado. O crente não consegue andar na sua vida espiritual se ele não se encher do Espírito. Então a palavra Espírito no grego é pneumatos, daí tirar o nome de pneu, daí tem o nome de pulmão, pneumonia, ou seja, aquilo que envolve com ar. O Espírito tem essa ideia de encher. Eu só posso ter poder e autoridade na minha vida cristã se eu tiver cheio do Espírito Santo. E meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é só chegar na igreja, apertar um botão e recarregar o gás, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter compromisso com a palavra dia após dia. Como que um crente quer ser cheio do Espírito Santo se ele não lê a Bíblia? Se ele só quer ler a Bíblia quando é dia de culto, o pastor já vai ler, está tudo bem. Eu vou na EBD, o pastor, o professor vai ler, está ótimo. Não tem essa possibilidade do crente em Jesus não ter prazer de meditar na lei do Senhor. Não é isso que diz o Salmo 1? É nessa lei que eu devo meditar dia e noite. E se eu fizer isso, eu serei como uma árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Meus irmãos, o cristão tem essa responsabilidade de, pelo poder do Espírito, mortificar as obras da carne. Não somos nós que temos este poder. Jamais nós teríamos poder para vencer as obras da carne. Mas a gente consegue vencer pelo Espírito Santo que habita em nós. E ele só habita em nós porque nós confessamos Jesus como nosso Salvador. No momento que você aceita Jesus, aí vem o Espírito Santo e trabalha na sua vida.
O que Jesus disse em João 6,37? Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E o que vier a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Então, queridos, tire da ideia essa possibilidade do crente perder a salvação. Ontem eu participei de um podcast de cerca de 2h15 mais ou menos, justamente debatendo sobre isso. O crente perde ou não perde a salvação? E aí eu deixei claro sobre isso. Como pode Cristo vir a este mundo, morrer numa cruz, ressuscitar, me dar o selo do Espírito Santo, para que eu depois simplesmente despreze isso e jogue por terra. Meus irmãos, se você está em Cristo, você não vive mais para a sua vida. O Espírito que habita na sua vida te incomodará da justiça, do juízo, de qualquer erro. É Ele que vai fazer a obra na nossa história. É Ele quem vai nos capacitar. É Ele quem vai nos revestir de poder para lutarmos esta batalha da carne com o Espírito. E aí então o crente tem essa responsabilidade, porque ele precisa se encher do Espírito. Pastor, mas e fulano de tal que pregava na igreja, cantava, era uma bênção, pastor, e agora está no mundo, e morreu no mundo. Bom, eu digo uma coisa, muita gente na igreja é convencida, não convertida. Qual foi a diferença de Pedro para Judas? Se você olhar o currículo de Judas, Judas teve um currículo impecável. Bom administrador, um camarada deslocado politicamente, sabia cuidar das finanças do corpo apostólico, não era assim? Judas era esse camarada. Quando ele traz Jesus e o vende, o que vai acontecer com Judas? Ele sentiu que errou, ele entendeu que errou, mas qual foi a terceira parte desse pilar que ele não completou? Ele teve remorso, não teve arrependimento. Ele não teve a decisão de correr até Jesus e pedir perdão para Jesus. Ele soube que errou, ele sentiu que errou, mas ele não tomou postura de mudança. Por isso ele teve remorso e foi se matar. Pedro fez o quê? Sentiu que errou, soube que errou, saiu chorando amargamente. E o que vai dizer o texto da palavra de Deus? Quando Cristo ressuscita, ele chama Pedro para uma conversa. E ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro foi sincero: sim, Senhor, eu te amei não como Salvador, com amor ágape, eu te amei como um amigo, porque eu te traí, eu te neguei, Senhor. Então Pedro foi confrontado por Jesus 3 vezes. E Pedro, naquele momento, ele estava ali, recebendo de Jesus o perdão diante do seu erro. Esta foi a diferença. Essa questão de falar que o crente, então, saiu, foi para o mundo, perdeu a salvação, não. Na verdade, ele nunca teve. Ele foi um convencido, ele esteve na igreja, se envolveu, mas ele não era nascido de novo. Mateus 3,8 diz o quê? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Tem muita gente na igreja que acha que é convertido, mas não é. É convencido, porque o convertido, ele tem a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo na vida do crente o enche de poder. A presença do Espírito Santo fala para ele: você errou, vai lá e pede perdão. A presença do Espírito Santo diz: não faça isso, e isso desagrada o coração de Deus, e se você fizer, na mesma hora ele aperta o teu coração, e você sente vergonha, e você diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Que nojeira, eu estou me sentindo sujo diante de ti. Isso é o Espírito Santo que incomoda o nosso coração. Mas quando a pessoa está na igreja, ouve a palavra, se envolve na igreja, peca, qual é o problema? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Realmente não tem, mas Deus tem. E você está falando que é servo de Deus e está vivendo uma vida de pecado. Não tem sentimento no coração de nojo pelo pecado e quer continuar fazendo porque uma hora você se acerta com Deus. Isto prova que o Espírito Santo não habita no seu coração. E aí Paulo continua dizendo no verso 12, vamos ler? Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Tem pessoas que falam: mas todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós somos criação de Deus, criaturas de Deus, mas filhos somente por
adoção em Cristo Jesus. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que receberam os filhos de Deus e são novas criaturas. Aí Paulo está dizendo no verso 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que é legal aqui? Não sei se na sua versão, a palavra Espírito, logo no início do verso 15, está com letra E minúsculo. Ou está com E maiúsculo. Minúsculo. Qual a diferença do E minúsculo para o E maiúsculo? Quando se fala de Espírito com E minúsculo. É um espírito qualquer, um espírito ser humano. Quando se fala do Espírito com E maiúsculo, está dizendo o quê? Que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então vamos ler de novo? Porque vocês não receberam um espírito qualquer, ou seja, um espírito que é humano, ou o espírito de alguma entidade espiritual, que vem escravizar vocês novamente para ter medo. Mas vocês receberam foi o quê? O Espírito, o pneumatos de Deus. E qual foi a função do Espírito na nossa vida? Nos adotou como filhos, por meio do qual podemos chamá-lo de quê? Abba, Pai. E a palavra Abba é tão bonito, não é isso? É um diminutivo, é dizendo paizinho. Poder olhar para Deus e chamá-lo de papai, paizinho, porque essa é a ideia do Abba, Pai. E eu só tenho essa intimidade para falar com Deus e chamá-lo de Abba, paizinho, se eu estou sendo guiado pelo Espírito, se eu nasci de novo e se eu tenho nojo do pecado. E aí, olha que incrível que Paulo vai dizer no verso 16. Vamos ler juntos? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, o Espírito com E minúsculo, tá vendo? Que nós somos o quê? Filhos de Deus. Não é o pastor que está dizendo, a partir de agora você é filho de Deus, eu estou declarando isso, não. É o próprio Espírito Santo que testemunha com o nosso espírito, com a nossa razão, com a nossa mente, de que agora em Cristo nós somos filhos de Deus. Quem que nos dá esta autenticidade de filhos de Deus é o Espírito Santo. E aí, irmãos, o mais bonito é quando Paulo fecha essa perícope no verso 17, que ele diz o quê? Se somos filhos, então somos herdeiros. Porque normalmente é assim, né? Se o pai e a mãe morrem, quem vai cuidar dos negócios dos pais? Os filhos. Herdeiros de Deus. E se eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Porque Cristo é filho de Deus. E eu me torno filho de Deus por Cristo. Sou filho adotivo. Então, agora eu também pertenço a esta herança em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Paulo estava dizendo isso porque muitos estavam espanando na vida espiritual. Ah, mas eu estou seguindo a Jesus e eu tenho que sofrer perseguição, eu tenho que sofrer todo esse martírio que muitos estão sofrendo. Peraí, eu vou embora daqui, eu não quero isso para mim. Eu quero viver como cabeça, né? E não quero passar por essa humilhação de cauda. Muitos cristãos apostataram da fé porque tiveram medo de passar por aquele momento terrível de perseguição do Império Romano. E aí Paulo estava dizendo, quem é de Jesus não vai ter medo. Quem é de Jesus vai encarar toda essa perseguição com força e coragem, porque vocês são filhos de Deus, vocês foram adotados em Cristo Jesus, vocês são co-herdeiros com Cristo. Irmãos, isso para mim é algo glorioso. Como servos de Jesus, nós temos a alegria de ser herdeiro de Deus em Cristo, ou seja, nós não fomos criados para a imundície. Nós fomos criados para voarmos alto como a águia e vivermos uma vida santa pelo Espírito Santo. Como filhos adotivos de Deus, nós somos herdeiros da sua glória. Eu acho legal que a palavra co-herdeiros, essa palavra co no grego, tem a ideia de sum autou, que quer dizer trabalhar junto com. Olha só. Então, quando fala que nós somos co-herdeiros, nós estamos junto com o herdeiro. E quem é o herdeiro? É Cristo. Como também nós co-sofremos. Isso significa o quê? Estamos juntos com Ele no sofrimento.
Se nós vamos padecer por Cristo, nós vamos padecer com alegria, porque estamos sofrendo por amor àquele que sofreu por nós numa cruz. Nós também podemos dizer que somos nos co-gloriamos em Cristo. Ou seja, estamos junto com Cristo diante da sua glória. A glória que Ele recebe, Ele nos dá também. E qual é a glória que nós temos? A glória de sermos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Miseráveis pecadores, poder pertencer à glória de Deus em Cristo Jesus. Então nós somos estamos juntos com Cristo, co-herdeiros, e fazemos parte desta família pelo sangue de Jesus Cristo. Os irmãos se lembram, em João capítulo 15, verso 2, o que diz ali João 15, verso 2? Jesus estava falando que ele era a videira, não é isso? O pai era o agricultor. E nós, a igreja de Cristo, somos o quê? Nessa videira. Quem pode ler para mim, por gentileza, João 15, versículo 2? Verso 1 e 2, podemos ler os dois versículos. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 e o verso 2. Então ele disse que ele é a videira verdadeira, porque Israel tinha se tornado videira no Antigo Testamento e foi uma videira falsa, produziu frutos ruins, uvas bravas. Agora Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Agora quando ele fala de ramo ou de vara, ele está dizendo o seguinte, todo ramo que está em mim. Então o que nós somos? Ramo que estamos fincados em quem? Em Cristo. E no momento que nós estamos em Cristo, que é a videira, nós estamos desfrutando da seiva daquela videira, e esta seiva é Cristo que nos dá vida pelo seu sangue. E aí ele vai dizer o seguinte, se vocês estão fincados em mim, e eu dou a vida para vocês, eu alimento os ramos, a vara, que são vocês nessa videira, que sou eu, o que Jesus espera de nós? Que a gente dê o quê? Frutos. E quem não dá fruto, o que ele faz? Corta. Agora aí que está o problema. Pastor, aqui para mim está a prova da perda de salvação. Porque o Senhor vem, corta aquele que não dá fruta e vai embora daqui do ramo. Você não pertence mais à videira. É isso que o texto está dizendo? Não. Eu já falei aqui que esta palavra corta é o verbo grego chamado airei. Airei do verbo grego airô, usado muitas vezes na Bíblia, principalmente quando Jesus multiplicou pães e peixes, lembra? Quando sobrou muitos pães e peixes, diz que os seus discípulos colocaram o que restou dentro dos cestos e levantaram os cestos, carregaram para algum lugar. Essa palavra levantar é o verbo airei, usado aqui nesse capítulo 15, verso 2. Quando Simão Cirineu estava próximo a Cristo, quando ele caiu e não conseguia levantar a cruz, diz o texto que ele foi obrigado pelos romanos a pegar a cruz de Jesus e levantar sobre os seus ombros. Ali está a palavra airei de novo, que é levantar. Então aqui o texto está dizendo que todo ramo que estando em mim, então o ramo está onde? Em Cristo. Ele não está ali pendurado à toa. Ele está fincado em Cristo, recebendo a seiva de Cristo. E de repente ele não deu fruto. Por quê? Porque provavelmente ele está crescendo para baixo. O que o agricultor faz? Levanta aquele ramo, amarra com os outros, para que eles possam juntos fazerem o que no final? Produzir frutos. E para produzir frutos, o que o pai faz? O agricultor nesse caso aqui, poda. E o que é podar? É cortar e jogar fora? É tirar as impurezas. Tirar aquilo que está impedindo dar frutos. Então o objetivo aqui, Jesus estava dizendo, aquele que de fato está em mim e não consegue produzir frutos, é porque está crescendo para o lado errado. Precisa voltar à comunhão. Precisa estar junto com os outros. E o agricultor vai fazer isso. Vai te levantar para que você fique junto. E aí você produza frutos. Meus irmãos, ser co-herdeiro de Cristo não é só entrar numa igreja e fazer parte de uma igreja. Ser co-herdeiro com Cristo é poder produzir muitos frutos. E produzir frutos é produzir frutos no casamento,
é produzir frutos na família, é produzir frutos no trabalho, é produzir frutos aonde se vive, é produzir frutos o tempo todo, é mostrar quem é Jesus na sua vida, é revelar ao mundo aonde está a sua seiva. Você está fincado em quem? Bebendo de quem? Você está bebendo de Cristo. É por isso que Paulo estava dizendo que em Cristo nós temos algo glorioso, somos co-herdeiros, estamos juntos com Cristo para sempre. Isso para mim é glorioso. Depois, a partir do verso 18, que vamos ver na próxima semana, Paulo vai começar a falar a respeito até mesmo da volta de Jesus Cristo. Mas agora, eu quero que cada um considere tudo que Deus tem falado ao seu coração nesses estudos que nós temos feitos em Romanos. Deus, Ele já tem falado muito ao meu coração em cada quarta-feira. E talvez essa noite essa palavra pode ser dura na sua vida, pode talvez jogar sobre o seu coração muita responsabilidade. Talvez você esteja vivendo um momento de grandes embaraços na sua vida, e por isso você está vivendo um período de sofrimento, de dor. Esse é o momento de você dizer: Senhor, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu tenho uma paz no coração, porque eu sei que eu sou este ramo, eu sou esta vara que está enxertada em Cristo. Eu sou filho adotivo por Cristo Jesus, o meu eterno Salvador. Eu sei que eu posso estar falhando, mas eu estou pronto para que o Senhor venha podar a minha vida. Irmãos, podar dói, vai tirar as impurezas, mas Ele faz isso por amor, porque o propósito que nós temos como igreja aqui na terra é produzir frutos que glorifiquem ao Pai que está no céu. Em nome de Jesus, vamos pensar como está a nossa vida de consagração, se estamos vivendo pelo Espírito ou pela carne. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu não sei se você está vivendo hoje um momento de dificuldade relacional, emocional. Talvez você esteja vivendo a pior fase na sua vida financeira. Talvez você esteja vivendo a pior fase na sua vida espiritual. Você não tem conseguido ler a palavra, orar mais, falar com Deus. Talvez você tenha perdido até a alegria de estar na casa do Senhor. É o momento de você olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu sou co-herdeiro, eu estou contigo. Senhor, eu creio no teu sacrifício. Senhor, eu creio que o Senhor me salvou. Eu estava perdido, eu estava sem direção, eu estava caminhando a passos largos para o inferno, mas o teu amor me alcançou. Diga para o Senhor: eu sei que eu sou falho, Senhor. Às vezes a carne está falando mais alto no meu coração, mas o teu Espírito me incomoda, e eu logo busco ao Senhor de todo o coração. Converse com Deus e diga: Pai, eu não quero mais ficar pecando, eu não quero viver uma vida longe da tua vontade. Eu quero ter uma família na tua presença, um casamento consagrado. Eu quero ter uma vida em que todos possam ver em mim que eu sou co-herdeiro de Cristo. Eu estou junto com Cristo. Eu sou esta vara que está enxertada na videira que é Cristo. Diga para o Senhor: Pai, eu preciso, mais do que nunca, ter uma vida cheia do teu Espírito Santo. Se esse é o desejo do teu coração, louve ao Senhor porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Se isso que eu estou dizendo não incomoda você e você acha que não tem problema algum, então se preocupe. Se preocupe, porque você pode ser apenas um convencido dentro da igreja e não um convertido. Se você não tem essa certeza, convide o Senhor Jesus para entrar no teu coração nesta noite e diga: Pai, me perdoe. Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Ó Senhor Jesus, encha-me com teu Espírito, sela-me com teu Espírito, Senhor. Eu quero ser um servo teu, porque eu reconheço que sou pecador, reconheço que sem ti eu nada sou. Pode ter certeza absoluta que na mesma hora o Senhor estará escrevendo o teu nome no livro da vida, e dali jamais será apagado. Coloque a sua vida no altar do Senhor agora. Se há pecado na sua vida, peça perdão. Se você sente no coração que você está falhando com Deus, é porque o Espírito Santo está te incomodando. Peça perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado porque para nós é um privilégio poder estar aqui na tua casa. Não há alegria maior, ó Deus, para a vida do crente do que ele estar nos átrios do Senhor. Assim como disse o salmista no Salmo 84, prefiro estar um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Te adoramos, ó Deus. Neste momento te agradecemos por tudo aquilo que o teu servo, o apóstolo Paulo, deixou registrado para aquela igreja em Roma, também está registrado para as nossas vidas. Queremos, ó Deus, viver uma vida dominada somente pelo teu Espírito Santo. Queremos ter uma mente controlada pelo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que não fazemos apenas parte de uma igreja aqui na terra. Nós somos co-herdeiros com Cristo para sempre. Obrigado por isso, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. E neste momento eu entrego a vida de cada pessoa aqui neste lugar, no teu altar. E te agradeço, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que habita em nosso viver. Em nome de Cristo que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Antes de nós estarmos